O chamado da escuridão. A neve estalava sob meus pés a cada passo, abafando qualquer outro som que pudesse vir da floresta. O vento frio cortava meu rosto como lâminas, e eu podia sentir o cheiro metálico do ar congelado que parecia penetrar até meus ossos. À minha frente, erguia-se a silhueta de uma cabana de madeira antiga, solitária entre as árvores retorcidas, iluminada apenas por uma lâmpada que balançava no alpendre, oscilando como um coração prestes a parar. Eu deveria ter voltado, mas não voltei. A sensação de estar sendo observado já me acompanhava desde a estrada deserta que me trouxera até ali. Cada tronco de árvore parecia esconder um vulto. Cada sombra parecia se estender para me agarrar pelos tornozelos. Mas a cabana me chamava. Havia algo de inevitável naquela construção escura, como se eu tivesse sido guiado até ela por forças que não compreendia. Quando alcancei a porta, percebi marcas no chão coberto de neve. Não eram pegadas comuns. Estavam mais profundas, arrastadas, como se algo pesado tivesse sido puxado até ali. Algumas terminavam abruptamente, desaparecendo a centímetros do batente, como se a própria terra tivesse engolido o que quer que fosse. A madeira da porta estava fria e úmida ao toque, e quando empurrei, ela rangeu como se queixasse por ser despertada de um longo silêncio. O interior era escuro, iluminado apenas por uma vela acesa sobre uma mesa tosca no centro do cômodo. O calor não existia ali dentro. O frio parecia mais intenso do que na floresta. Paredes de tora se erguiam em volta de mim, cobertas de rachaduras e marcas. Algumas pareciam arranhões profundos, como se garras tivessem tentado escapar ou invadir. O cheiro de madeira podre misturava-se ao de ferro oxidado, e havia uma umidade pesada que colava na pele. A mesa sustentava, além da vela, um caderno antigo, de capa de couro escurecida. Ele estava aberto, como se tivesse sido largado às pressas. As páginas eram preenchidas por uma caligrafia tremida, quase ilegível, com linhas que se perdiam em manchas escuras que poderiam ser tinta ou sangue. Inclinei-me para ler, e as palavras pareceram se mover sob a chama da vela. Falam de vozes vindas da floresta, de olhos que brilhavam entre as árvores, de presenças que não pertenciam a este mundo. As últimas linhas estavam borradas, mas consegui decifrar algo. Eles me chamam pelo nome. Não há saída. Fechei o caderno rapidamente, como se o gesto pudesse impedir que aquelas palavras continuassem a respirar. Mas o silêncio que me cercava não era natural. Era um silêncio vivo, denso, feito de sussurros que não vinham de lugar nenhum, mas se infiltravam na minha mente. Eu podia jurar que havia algo se movendo entre as paredes. Decidi explorar o lugar. A cabana era menor do que eu pensava. Além do cômodo principal, havia apenas um quarto no fundo. A porta estava entreaberta, e um vento gelado escapava de dentro, como se um abismo invisível se abrisse ali. Empurrei-a devagar e vi uma cama coberta por lençóis manchados. Sobre ela, havia marcas de um corpo, como se alguém tivesse se deitado ali recentemente, mas não havia ninguém. O que mais me perturbou, porém, foi a mancha escura que se espalhava pelo colchão. Uma mancha que parecia pulsar sob a luz fraca. Do canto do quarto, notei algo estranho. Uma escada estreita, feita de madeira irregular, que descia para baixo da cabana. Um porão. O ar que subia de lá era insuportável. Cheirava a terra úmida, carne em decomposição e ferrugem. O instinto gritava para que eu não descesse, mas minhas pernas pareciam agir por conta própria, como se fossem puxadas por um ímã invisível. Cada degrau rangia, ecoando como ossos quebrando no silêncio. Quando cheguei ao fundo, uma escuridão me envolveu. A vela que eu carregava tremia, projetando sombras disformes nas paredes de pedra. E então vi marcas circulares no chão, como símbolos gravados com carvão e sangue. Ossos espalhados, alguns de animais, outros demasiadamente humanos para serem ignorados. No centro, havia um buraco profundo, tão negro que parecia não ter fim. Um vento irregular soprava de dentro dele como se respirasse. Fiquei paralisado diante daquela abertura. O ar saía quente, quase vivo, como o hálito de algo adormecido nas entranhas da terra. Então os sussurros ficaram mais fortes. Eles não vinham do buraco, vinham da minha cabeça. Repetiam palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que compreendia de algum modo, como se já estivessem gravadas em mim desde antes do nascimento. Meu corpo começou a se mover sozinho, aproximando-se do abismo. Senti minhas mãos tremerem, mas não consegui soltá-las quando se ergueram como em uma oferenda. A chama da vela se apagou, e fui envolvido por uma escuridão total.
Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel, apenas ouvindo. Minutos, horas, talvez dias. Quando a luz fraca voltou a brilhar sozinha, percebi que não estava mais sozinho. Havia figuras na escuridão, em torno do buraco. Seus corpos eram altos e magros, envoltos por sombras que nunca se fixavam em uma forma só. Seus rostos eram apenas manchas de escuridão, mas os olhos eram fendas brilhantes, tão frias quanto a neve lá fora. Eles me observavam em silêncio, como juízes diante de um condenado. Senti o primeiro toque quando algo gelado roçou meu ombro. Depois, outro no meu braço. Não eram mãos humanas. Eram garras finas, afiadas, que se cravaram levemente na pele, mas sem cortar. Apenas segurando, prendendo. Então, os sussurros viraram gritos dentro da minha cabeça. Um coro de vozes que berrava ao mesmo tempo, exigindo, ordenando. Não havia como resistir. O chão pareceu desmoronar e fui puxado para dentro do buraco. A queda não tinha fim. As paredes de terra passavam rápidas ao meu redor, mas eu nunca chegava ao fundo. E enquanto caía, via rostos surgindo nas paredes, rostos retorcidos, gritando, mordendo o vazio. Alguns eram humanos, outros bestiais, mas todos tinham os mesmos olhos brilhantes que me perseguiam. Não sei como, mas despertei deitado novamente na cabana, na cama manchada. O lençol estava molhado de suor e sangue. Meus braços tinham marcas profundas, como se as garras ainda me segurassem. Levantei cambaleando, mas percebi que a neve lá fora não era mais branca. Estava vermelha, um vermelho vivo que se espalhava por entre as árvores, manchando tudo. Corri para a porta, mas não havia mais floresta. Em vez disso, uma escuridão sem fim me cercava, e apenas a cabana permanecia de pé. A luz no alpendre continuava acesa, tremendo. Eu entendi, enfim, o que havia acontecido. A cabana não era um refúgio, era um portal. E eu havia sido escolhido não como visitante, mas como parte dela. Agora estou preso aqui. O caderno está diante de mim novamente, e minha caligrafia se mistura à antiga. Escrevo sem parar, sem saber se alguém um dia lerá. Escrevo porque os sussurros não me deixam descansar. Eles querem mais. Querem que eu chame outros até aqui. Se você encontrou estas palavras, já é tarde demais. A neve o guiou, a cabana o chamou, e agora ela não vai deixá-lo sair.